Olá, eu sou Samuel Brasileiro e esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Hoje a gente conversa com a diretora e montadora Luana Sampaio sobre o seu curta-metragem Memórias de Areia. Então, vamos ao filme. Uma pequena brincadeira com essa cordinha. Essa cordinha está cheia de nós, pequenos nós. Esses nós representam as nossas dificuldades, os problemas que nós enfrentamos neste ano de 1997 e que nós, de maneira alguma, vamos levar para 1998. Contei uma vez só. Pronto, eu vou desatar o nó para no próximo ano. O microfone! Para no próximo ano eu consegui. Passa na boca o microfone! Pronto, tá bom? Tá bom. Para no próximo ano eu conseguir falar uma coisa bem bonita aqui e falar melhor em público, que eu tenho horror falar em público. Então que no próximo ano eu consiga fazer um discurso bem bonito aqui. Pronto. Agora eu vou chamar a Natália. Como é que filma aí, filha? Como é que filmar, hein? Como é que filma aí? Eu vou passar ali. Voltando agora, são 4 minutos para o ano de 1991. Tá aí, batendo na porta, galera! Vai ser um ano legal! 98, com certeza. Onde manda ele ia se animar, tomar uma picada com a tua assada e olhar pra Bahia do João. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde manda ele ia se animar, tomar uma picada com a tua... Sabia que eu era tão lindo assim. Agora, lá em Rádio Legal. A sala, a base do lampião, ninguém tem energia ainda. Cachaçinha. Cachaçinha boa. Aqui. Aqui é o quarto do... Cadeirinha de Lulu. Tá? Os outros quartos. Aqui você tem que pegar ali. Você pega esse bregante. Uma vista maravilhosa aqui do meu vizinho Mundinho, gente boa. Um dos nativos do Batoque. Aqui é o quarto das crianças. No serviço de som com a sandália branca de criança.
Ortopé. Esse vai dos povos também a receber do amor os filhos que Deus nos confiar. É tudo na para manifestar o nosso consentimento diante de Deus. Quem cantar mais bonito e mais animado vai ganhar um cheque de R$100 do Tia Haroldo.
a tia pega os brindes, vocês vão buscar um papai e uma mamãe para dançar o tchac. Vamos ver, tá pintando o campeão! A tia Terezinha aqui dançou melhor, bate palma pra tia Terezinha. Aê! Agora quem achou que foi tia Luana? Tia Luana! É o pai da Luana e da Luana! Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até manhã, sendo claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. A gente acabou de assistir ao curta-metragem Memórias de Areia. E a gente está aqui com a diretora, a Luana Sampaio, para a gente conversar um pouco. Luana, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Acho que as pessoas não sabem, né, mas a gente faz mestrado junto, a gente pesquisa junto. Então, estou super feliz da gente poder estar nessa conversa. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no cinema, né? Você é uma pessoa que tanto pesquisa, mas também faz documentários, né? Também trabalha com montagem. Como é que você foi se descobrindo um pouco dentro desse lugar do fazer cinematográfico? Eu ainda estou, né? Me descobrindo, principalmente agora com o mestrado chegando ao fim, pensando o que vai ser, né? Mas olhando para trás, eu realmente me vejo nesse lugar de gostar da teoria dos autores, de articular tudo e de estar no set também, de participar daquilo tudo colaborativo, mesmo o caso do curta tendo sido praticamente só eu na equipe. Eu vejo as duas coisas andando muito juntas, até na faculdade de cinema, a gente também fez a mesma faculdade. Sim. Então a gente vê muito nítida essa separação das cadeiras, dos professores e professoras da teoria e da prática, mas eu sempre gostei muito das duas coisas, às vezes até mais na teoria, porque lá parecia que abria mais o espectro da coisa, eu conseguia, quando ia para o set eu conseguia ver algumas coisas que a gente estudava. E aí, quando chegou na hora de fazer o TCC, ele é fruto realmente de um processo teórico-prático de me debruçar sobre o que eu quero fazer, como é que eu vou transformar isso num trabalho acadêmico
e como é que eu vou ter peito, digamos assim, para chegar a fazer uma obra, porque eu não tinha dirigido antes. Durante a faculdade eu participei naquelas várias funções, né, que a gente fica, porque eu também gosto muito disso, digamos, trabalhar no filme das outras pessoas e ajudar a ideia das outras pessoas a ir para frente com o que a gente sabe fazer, né? Sim. E então eu me via nesse meio. Então quando chegou a hora de chegar e dizer para mim mesma, tá, eu quero encabeçar esse projeto, eu quero dirigir, eu quero montar, o que é o mais importante, foi muito um ciclo, né, assim, de ir, voltar, sair da teoria, ir para a prática não dá certo, voltar, e aí encontrar no trabalho processual as respostas para o trabalho e para o trabalho escrito no final também. E você tem além de ter estudado aqui, você fez uma especialização fora, né? Você estudou fora, estudou na Austrália também. Como é que você chegou lá, né? E o que é que você sentiu também de diferença, assim, né? No estudo num outro país, né? Em um outro continente também, né? Como é que essas abordagens eram diferentes? E o que é que você carrega ainda dessa experiência? Tá. Quando eu terminei a faculdade, eu queria ter tentado na época o Ciências Sem Fronteiras, mas aí não tinha dado certo. Então, quando eu terminei a graduação em cinema, eu me empenhei em tentar realmente procurar por lugares, ver bolsas, e eu queria muito ir estudando cinema. Eu não queria, assim, juntar dinheiro para viajar, ou coisas assim, eu tinha esse foco bem nítido. Então, eu fui pesquisando todas as possibilidades que eu tinha e que o mundo oferecia, digamos assim. E entre idas e vindas, acabou que a Austrália apareceu como uma opção. Eu consegui uma bolsa parcial para ir para lá. E eu já vinha assim também fazendo meu pezinho de meia há um bom tempo. Então, juntando as duas coisas, deu para ir. E lá eu fiz um curso que é engraçado porque é um grau de pós, mas é um grau que a gente não tem aqui. Porque é como se eles tivessem a graduação, pequenas especializações, a especialização, mestrado e doutorado. Entendi. Então aqui a gente é graduação, especialização, mestrado, lá ele fica meio no entre. Então digamos que o que eu fiz foi um semestre do mestrado. Os meus colegas que continuaram, os 2 anos, eles saíram com o título de mestre. Vai seguindo, né? Isso. Eu fiz um semestre, então eu saí com um grau menor, digamos assim, mas lá ele é grau. Tanto é que tem até uma dificuldade de traduzir para o Brasil. Mas, enfim, lá também foi esse aspecto de desenvolver uma pesquisa junto com o projeto prático. Era interdisciplinar, então eram pessoas de várias áreas artísticas. Eu era a única do audiovisual, mas eu estudava com o pessoal da dança, estudava com o pessoal às vezes de TI também, que queria trabalhar com cinema, com animação. Tinha gente de fotografia, então, assim, foi muito bacana nesse sentido de cada um trazer. E todo mundo era estrangeiro, não tinha nenhum colega australiano, então era gente da Índia, gente da Singapura, assim, gente de vários lugares. E aí isso foi muito legal porque trouxe cargas diferentes para o processo de cada um, porque a gente tinha algumas disciplinas, mas a disciplina maior, digamos assim, era uma que a gente tinha que desenvolver uma pesquisa sobre um tema que nos foi dado e a partir daí cada um ia fazer o seu e tinha que terminar com a obra no final. Aí eu volto de novo para a questão do processual, porque nesse caso a gente tinha que ter um caderninho, quando tal dia eu tive tal ideia, no outro dia eu encontrei alguém na rua, tive essa conversa e pensei em outra coisa. Era como se fosse um jornal, eles chamavam de jornal. De processo, né? E isso tinha que resultar num trabalho no final, no meu caso um filme, no pessoal da dança uma performance, alguma coisa desse tipo. E aí eu me vi nessa questão do processo de novo e foi muito bacana porque acabou conversando muito com o Memórias de Areia, porque o tema, vou tentar encurtar a história, mas o tema era desperdício. E aí eu pensei, poxa, é um tema tão assim, a parte de mim, eu nunca tratei disso e de forma alguma, mas nesse processo de entender como é que eu posso fazer. Então, eu traduzi desperdício para várias línguas, para o português de Portugal, português daqui. E aí fui traduzindo os significados. E aí, dentro desse processo todo, foi que eu fui encontrando a narrativa. E o meu trabalho final acabou sendo um trabalho de montagem com os vídeos que eu mandava para minha família. Então, ficou tipo assim, um trabalho experimental, né? Ficou bem curtinho, assim, uns 4 minutos. Mas ele foi esse resultado dessa experiência. Eu cheguei e falei, olha, eu quero fazer experimental, eu quero tentar ver se tudo isso que eu estou escrevendo, essas ideias que estão vindo, se eu consigo criar uma narrativa a partir da montagem e fazer com que isso chegue nas outras pessoas, porque também não é sobre mim, vem sempre aquela questão, é como se começa comigo, mas depois eu quero que aquilo ande sozinho, que se espalhe, que eu não precise estar lá para falar sobre. Então, acabou que teve esse resultado e olhando para o espectro de forma geral, a pesquisa que eu estava desenvolvendo lá era
esse casamento ficção documentário, que eu já saí, eu comecei a me interessar por documentário e até por pesquisa também, já no finalzinho, então não desenvolvi isso muito na graduação. E lá eu tive a chance de fazer isso, então foi até lá que eu descobri muitos artistas brasileiros, descobri quando eu estava lá. Às vezes a gente precisa se distanciar, né, para poder se reaproximar, né? Foi muito isso. E aí me sentindo cada vez mais conectada com o Brasil, assim, eu nunca passou pela minha cabeça ficar lá pro resto da vida. Na verdade, passar deve ter passado, mas assim, não cogitei em momento nenhum, porque eu sempre senti essa necessidade de volta. E aí, olhando também como é que esse processo se dava lá, e eu tive a oportunidade de fazer 2 disciplinas na graduação também, porque uma professora para mim chegou e falou, olha, a sua graduação foi em outro país, não tem nada a ver. Então, você não quer fazer as disciplinas aqui na graduação, não, para você sentir como é que a gente faz. E aí eu cheguei a fazer. E foi aí que eu senti a grande diferença. Porque eu sentia que a gente... não é que estava à frente, mas é que as nossas discussões, elas eram mais intrínsecas ao audiovisual do que as discussões que estavam acontecendo lá. Então, os exemplos, eu fiz uma disciplina de documentário na graduação lá. Os exemplos que ele dá, as discussões de documentário que aconteciam lá, eu tinha feito já há muitos anos. Então, assim, mesmo me aproximando do documentário no final da graduação, era diferente, assim, parecia que ainda tinham coisas por vir. E o que eu queria propor já estava muito para frente, então eles estavam discutindo, é real ou não é? E eu ficava, não, gente, depois disso, sabe? E aí eu sentia dificuldade em relação a isso, eu tive até esses problemas na disciplina, porque nesse caso da disciplina da graduação era todo mundo australiano, tinha eu e outra pessoa de fora, o professor era indiano. Então, assim, as compreensões de audiovisual, eu via que elas se modificavam, muitas vezes era difícil, assim, do próprio processo de linguagem, você explicar o que você quer fazer. Então, eu senti um pouco isso, mas na pós eu tive mais liberdade, de, ok, a gente não se entende bem, mas no final a gente vai ter o trabalho que vai falar pela gente e ter essas discussões. E eu acho que esse lugar do documentário, né, que você que trabalha com montagem também, né, estuda montagem, a montagem vai ser uma das coisas fundamentais para exatamente pensar o documentário dentro dessa tensão entre se é ficção, se é documentário, se é que isso faz sentido, né? Como é que você foi chegando também na montagem, assim, entendendo esse lugar, não, vou investir, né, assim, tanto profissionalmente, mas também quanto pesquisa, né? Acho que a montagem é um lugar que eu me encaixo, assim. Cara, é uma coisa que eu não sei te explicar muito, mas quando eu entrei, eu fiquei, quero fazer a disciplina de edição, que era do 3º semestre. E aí eu estava com essa vontade, achava curioso, achava engraçadinho, não sei, eu tinha vontade de fazer. Só que quando eu cheguei na disciplina, não foi nada do que eu estava esperando. Então eu meio que aprendi a edição antes, que eu tinha trabalhos para fazer antes. Aí eu fiquei, tutorial do YouTube, né? Então assim, eu aprendi a editar nos tutoriais do YouTube, digamos assim, da parte como abrir o projeto. Sim, a esse parte tipo técnica, de coisa. Né? E aí, quando eu comecei a fazer isso, aí eu fui me encaixando mais e gostando mais e encontrando naquela coisa, tipo assim, gente, você tem, sei lá, 50 arquivos aqui para você fazer com que eles virem 1 minuto. Como eu vou fazer isso? Isso é uma espécie de desafio, ou então, tipo, isso de como fazer o que faz sentido na minha mente, fazer sentido visualmente e com áudio também para as outras pessoas. E aí eu fui me encaixando, e toda oportunidade que eu tinha, assim, de fazer a disciplina de ateliê, que tinha um curtinho lá no final, gente, eu quero montar. O próprio TCC também chegou no final, eu fiquei, a equipe só vai ser alguém além de mim se outra pessoa montar. Mas eu quero montar. Então, assim, a questão da solidão, assim, do processo de você falar de si de alguma forma e estar ali junto, tem isso de descobrir. E eu acho que essa relação com a montagem também tem tudo a ver realmente com Memórias de Areia, né? Como você está falando, assim, porque é um filme para a gente aqui assistiu, né? É um filme que ele não é só parte de um processo de montagem, mas como ele dialoga com uma série de outros trabalhos e filmes dentro da história do cinema, né? Que lidam com essas articulações, né? De memórias, de arquivos familiares, né? E isso é uma coisa que eu queria muito que a gente conversasse no nosso próximo bloco, porque eu acho que são discussões muito específicas que nem todo mundo que assiste o documentário ou que gosta do documentário, às vezes conhece, né? Assim, essas outras possibilidades. Você não precisa, às vezes, ter grandes temas, né? Para ter um filme, às vezes, o grande tema pode ser uma coisa muito, muito pequena, né? Muito singela, assim. A gente vai dar agora um intervalo e a gente volta daqui a pouco para conversar mais com a Luana Sampaio. Então fica aí que a gente volta já já.
Estamos de volta aqui no Primeiro Plano. Hoje a gente está conversando com a Luana Sampaio. Luana, a gente terminou o nosso bloco anterior falando um pouco da montagem, da relação da montagem, documentário, né? Também como é que você mesmo foi se descobrindo montadora. E o Memória de Areia, esse curta que a gente assistiu, parece ser a convergência de todas essas questões. Então eu queria que você me contasse um pouco de onde é que surge o filme, assim, quando é que você percebeu que dá para fazer um documentário só com imagens de arquivo da minha família? Né? Veio muito da dúvida, né, tô terminando a faculdade, o que fazer, do que eu gosto, o que eu estou disposta a passar um ano, pelo menos, estudando. Então eu tinha me interessa por várias coisas, mas eu tinha uma coisa que eu enjoava do tema, então eu gostava, vamos supor, de videoclipe, gostava, até fiz um trabalho acadêmico na faculdade. Uhum. Mas não tinha uma força muito grande, né, assim, por trás. E aí foi no processo de pensar o que eu faço, o que eu gosto, aí eu resolvi sentar e assistir aquelas fitas, porque elas sempre estiveram lá em casa, eu sempre gostei de ver, etc. E aí, olhando para aquilo, eu fiquei, disso daqui eu não enjoo, isso daqui, mais que isso, eu tenho vontade de entender o que eu sinto nesse processo. Então, a vontade de fazer o curta, inclusive até porque o tema começou como monografia e depois virou filme, de olhar para aquilo e querer experimentar. O que eu consigo fazer com isso? Primeiro eu preciso justamente entender como é que isso vai virar um trabalho acadêmico, porque não é só, a Luana gosta das imagens dela. Sim. Isso não é suficiente. Então, como é que eu posso pensar sobre isso e criar um conhecimento sobre isso e chegar lá na frente para falar do filme, para fazer isso fazer sentido. Então foi um processo de descoberta desse sentimento, entender autores que estudavam memória, que estudavam a imagem de arquivo. Eu encontrei muita coisa do ponto técnico, né? Então falando de textura, VHS. Sim. Eu ficava, massa, mas não é por aqui que eu quero. Eu quero ir mais pro afeto, e mais pro tempo, mais para o amadurecimento da imagem, o amadurecimento simbólico, digamos assim. Então eu quis muito pegar esse percurso. E quando eu trilhei, eu fui encontrando os outros filmes que outras pessoas faziam, usando as imagens dela, ou usando as imagens de outras pessoas, mas sempre essas imagens que eu chamava assim, imagens velhas, né? Imagens antigas, que nem o termo imagem de arquivo eu tinha. E foi a pesquisa que me trouxe esse termo, que me trouxe o próprio found footage também. E então foi nesse processo de encontrar esses autores que falavam isso, eu consegui tanto me aproximar do tema como me distanciar também, porque eu cheguei naquele ponto em que eu estava fazendo testes de montagem, eu tinha decidido quais fitas eu ia usar, quais momentos, mas eu não conseguia passar para frente, porque eu, pessoa física, estava envolvida naquele processo. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu coloquei as imagens no programa foi retirar as pessoas que eu não queria que aparecessem. Eu tinha assim, alguma coisa, não gosto dessa pessoa, não quero que ela apareça e tal. E aí, acabou que o filme ele andou quando eu voltei com isso, quando eu me tirei. Gente, não é o que eu quero que ele seja, não é o que eu quero que apareça, não é a relação que eu tenho com a pessoa. É o que a narrativa está pedindo. E se a montagem está pedindo uma imagem que seja daquele plano, que tenha aquela configuração de pessoas, aquela música, aquele contexto, ela precisa estar lá. Então, a pesquisa me trouxe, mas ao mesmo tempo ela me colocou nesse lugar de diretor e de montador e de entender que eu sou uma pessoa, mas o trabalho que eu estou fazendo, ele exige de mim um olhar de público também, de olhar para aquilo e me conectar de alguma forma. Então, o trabalho ele surgiu desse sempre tentar, né? Então, assim, foi um projeto realmente de começar a tentar, coloca, tira, trabalho clássico de montagem, mas tentando... Depois dessa transição que teve realmente, que a pesquisa trouxe, de entender o que era o meu sentimento, a própria questão da pesquisa em memória, e transformar isso no, esse é um filme, eu sou a realizadora dele, e ele tem que andar com as próprias pernas. Uma questão da montagem, que eu acho que é muito importante para a gente pensar dentro do que você está falando também, é a própria construção de sentido, né? Porque, obviamente, você pode ter um filme de imagem de arquivo, onde você tem o arquivo bruto, e você desloca, né? E aí esse deslocamento é quando você constrói o sentido, né, dele. Mas o filme parece querer construir um roteiro assim, existem conexões entre aquelas imagens, né, assim. E aí eu fiquei lembrando muito do processo do Jonas Mekas, que é um cineasta lituano, né, que já faleceu, que mora em Nova York, que ele tinha um processo de pegar aleatoriamente rolos de Super 8 que ele filmava e montar os filmes a partir desses rolos, né, já que ele tinha tantas imagens. Eu fui pensando se tu criou algum método para si, para construir esse roteiro de montagem, né? Assim, como é que foi? Porque
as imagens começam no ano novo, né? Tem toda uma construção também de sentido na união daquelas imagens. As imagens ao todo, elas são de 6 situações diferentes, né? Então, primeiro eu comecei do cronológico, né? Então, não, tem que começar. Mas eu acho que isso vinha muito desse lugar, lá no início, quando eu estava tentando entender as imagens. Eu acho que realmente tudo caminhou quando eu consegui fazer essa separação, porque eu saí do apego, então eu fiquei me sentindo mais à vontade para trocar de posição, para cortar, para tirar um áudio, para substituir, para brincar com ela. E aí vem dessa maturidade também de, ok, não é porque ela é uma imagem de arquivo que ela tem que estar no altar, de meu Deus, não posso mexer, mas eu tenho que mexer para aquilo fazer sentido junto, porque separado elas têm a sua própria vida. Agora, se eu estou me propondo a criar uma narrativa com elas juntas, eu preciso encontrar aqueles elos. Então, por exemplo, eu tenho depois da cena do Ano Novo, aparece tipo um sol, né? Aquilo é um pôr do sol. Eu fiquei, gente, mas eu vou botar ele aqui como amanhecer e quem quiser que entenda, né? E eu acho que funcionou também de alguma forma. Então, eu fui pegando que imagens eu posso tirar desse lugar. Então, a própria primeira sequência do Ano Novo, ela não é aquela sequência. Ela não é gravada nem montada daquele jeito. Fui eu que fui tentando ali, misturando um pouco o que eu quero dizer, como é que eu quero trazer o público para essa história. Porque eu sabia que não ia ter narração, eu sabia que não ia ter nenhuma indicação, sei lá, nenhum lettering, nada assim, que fosse realmente levando o espectador. Então, eu tinha que fazer uso da montagem mesmo, né? Então, que músicas eu quero falar aqui, por que eu quero essa, que personagens eu vou trazer, quando que eu vou apresentar tal pessoa, o aniversário, eu coloco ou não. Aniversário é muito no fim da festa, então vou me apropriar disso, vou colocar um pouco mais para o final. O que é o meu clímax, por exemplo. Então, foi pensando sobre essa estrutura que a gente tem, né? Para qualquer montagem narrativa, eu tentei adaptar um pouco, mas sempre me descolando, né? Conseguindo observar as imagens para além do que eu quero, do que eu espero, mas o que elas juntas estão pedindo. Tanto que aí voltaram, né, aquelas imagens que eu falei no início, que ela, inclusive a própria cena do Ano Novo, ela não estava nas primeiras montagens. Então, quando ela veio trazendo toda essa questão de início, de ciclo. Sim, do começo de de um outro momento, né? Uma coisa que chama a atenção no filme é que você não aparece muito a presença física, assim, ou pelo menos nomeada, né? Assim, Luana e tal. Mas não significa que você não está presente, porque na verdade, por ser um filme de montagem, você está presente o tempo todo. Certo. Aí eu fiquei me perguntando um pouco se tu chegou a pensar sobre isso, assim, sobre essa relação de presença e ausência e que tipo de intervenções tu fez também no filme, para além só do corte seco, ou se foi você só fez realmente os cortes, assim, ou se teve alguma mudança de som, de sonoridades, de botar outras sonoridades, outras músicas. Que tipo de intervenções você fez nessas imagens de arquivo também? Olha, da minha presença, o filme ele tinha narração inicialmente, então passei meses escrevendo. Então, um pouco veio inspiração, escrevo como uma tentativa de, ok, agora eu vou escrever a narração. Só que eu cheguei no ponto de eu ter um material imenso e eu não gostava de nada. E eu cheguei a fazer o teste, gravar, colocar lá nessa coisa da experimentação. Mas eu não gostava porque eu me sentia muito ali. Eu me sentia o filme muito meu, tinha muito primeira pessoa, muito assim, eu sentia que não era aquele o caminho. Porque justamente eu estava aprendendo para a história da Luana, sendo que ela vai ser a história da Luana eu querendo ou não, né? Então eu quis realmente dar um passo para trás para o filme caminhar. Então assim, para aquelas imagens elas serem daquele jeito e justamente através do trabalho de montagem não ficar uma coisa confusa, por exemplo. Pelo menos eu tenho essa sensação, você não sabe onde eu tô, mas eu tô. Mas aquilo também não te atrapalha compreender o que acontece dentro da narrativa. Então, essa coisa de tá meio em suspensão, mas tá ali também, veio disso, né? Eu meio que me coloquei na minha zona de conforto de tanto não gostei como montadora quando eu coloquei esse eu muito forte, como eu também preferi dar esse passo para trás, que eu já me sentia me mostrando muito, já sentia abrindo muito, né? E tem esse lugar também de quanto você quer mostrar, porque é você, ali são outras pessoas também. E sobre as interferências eu cheguei a fazer, fiz assim, não muita coisa, mas coisas que justamente eu sentissem que elas se chamavam e se ligavam. Então, cheguei como é que posso dizer? Acho que e coisas do próprio processo de montagem. Então, coisas que eram de uma fita, digamos, eram 6. Então, coisas que eram de uma fita eu coloquei para outra. Algumas transições que
que já tinham nas imagens, então eu que me apropriei disso. Sim. Algumas pessoas falam, mas aquele efeito super rudimentar nos 90 você colocou. Não coloquei, mas ao mesmo tempo eu coloquei porque eu quis que ele ficasse daquela maneira, e outras eu retirei. Então eu vejo muito da experimentação e de tentar sentir o trabalho criando forma e com essa chama. Então tem assim uma espécie de técnica, porque eu acho que a experiência te traz isso, esse olhar sensível de você ver isso aqui não está andando, não está dando certo, o caminho tem que ser outro, né? Sim. E o título, Memórias de Areia, vem da onde, assim? Como é que tu pensou nele, pra gente fechar o bloco com isso? Olha, eu estava no carro, pensando, conversando, né, sobre o TCC, e eu queria que tivesse o nome Memórias. E no processo de pesquisa, eu cheguei a voltar para aquela casa de praia que aparece, que a gente teve quando era pequena, mas não mais. E eu cheguei a voltar lá para, será que eu vou ter alguma ideia, vou sentir alguma coisa quando eu voltar? E eu, quando era criança, eu tinha essa relação muito forte com a areia, então eu nunca gostei muito de mar, mas de areia eu adorava. E eu tinha essa coisa de que a areia ela pode ser diferentes coisas dependendo da interferência que você faz. Então, se estiver ventando muito, ela vai doer. Sim. Se você estiver caminhando, por exemplo, se ela estiver com água, ela vai tomar a forma daquilo que você moldou. Se ela estiver sem água, ela vai tomar a forma que ela quiser. E eu via uma relação muito próxima com a questão da memória, que ela faz o que ela quiser, a gente tenta botar umas bases ali, mas ela segue o rumo. Então eu fui misturando um pouco disso, essas memórias de areia que elas tomam essas formas, assim como eu fui encontrando a forma do filme, essas memórias vão encontrando outras formas de se fazer acontecer. A gente vai dar um intervalo agora e a gente volta daqui a pouco para conversar mais com a Luana, então fiquem aí que a gente volta já já. Estamos de volta no Primeiro Plano. No programa de hoje a gente está conversando com a Luana Sampaio. Luana, a gente terminou o nosso segundo bloco falando sobre o título, né, Memória de Areia, e você falou que era muito importante que tivesse a palavra memória, né, assim. E memória é uma das questões que você pesquisa, né, assim, da sua pesquisa acadêmica, além da pesquisa quanto realizadora, mas também na sua pesquisa acadêmica. Que você falasse um pouco como é que você chegou nisso, assim, dessa decisão, tipo, eu quero investir agora na pesquisa, e é realmente sobre isso, né, que é um campo muito amplo e muito complexo, né, também. Sim. Eu voltei para a pesquisa quando eu estava na Austrália, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo a pesquisa lá, eu me via de volta para a academia, porque tinha uns dois anos que eu tinha terminado a graduação e não tinha mais estado no meio acadêmico. Mas lá eu voltei para esse lugar de escrever, de pensar, né, de ruminar esse processo. E foi lá que nasceu o projeto do mestrado, então eu olhei para tudo aquilo e fiquei, gente, eu fiz vários trabalhos, escrevi várias coisas, eu quero fazer alguma coisa com isso daqui, eu não quero só voltar para casa e isso daqui ficar desse jeito. Então foi aí que surgiu a vontade e um ímpeto também de fazer o projeto e passar pelo processo inteiro. E nessa questão também de descobrir esses cineastas brasileiros e tal, foi lá que eu descobri Coutinho. E quando eu vi o Peões, que foi uma surpresa muito boa, e eu vi num momento muito específico, né, primeiro semestre de 2018, então eu não consegui me desvencilhar. E o que me chamou a atenção no filme foi justamente o trabalho de memória dele. Ele é um filme histórico e eu tenho um pezinho na história, mas ele utiliza essas imagens, diferente do Memórias de Areia, por exemplo, e outros filmes de arquivo. Ele não é um filme de arquivo. O arquivo é o que faz a narrativa caminhar. Ele faz parte do processo de pesquisa, mas o processo de pesquisa está na realização. Então, a maneira como o arquivo é utilizado foi o que me chamou muita atenção. E o fato do filme ser todo baseado nas memórias, e eu já vinha desenvolvendo esse interesse, então eu olhei e foi inevitável, né, amor à primeira vista. E aí eu voltei para o mestrado tentando desenvolver esse processo para analisar o Peões a partir desse ponto da memória. E é engraçado porque a gente tem, na pesquisa, a gente pode pegar uma obra e analisar de várias formas, inclusive de áreas diferentes. A gente vê muitas áreas trabalhando com o cinema, né? Mas eu escolhi especificamente falar sobre as questões de memória, de arquivo, e acabou que de política também, porque eu não conseguiria me desvencilhar disso, que é uma coisa que eu nunca tinha pesquisado antes, mas eu fiquei, não, eu quero tentar isso daqui e ver como é que acontece. Então ela surge da própria obra, né, mais uma vez,
mas partindo agora de um lugar não de olhar para as minhas memórias e para o que me move para o meu processo, mas para uma obra pronta em si mesma, mas eu tentar esmiuçar como é que aquela memória ela se transforma em cinema e ela vira memória ao mesmo tempo, dentro do próprio processo criativo do Coutinho também. Então o meu interesse para desenvolver essa pesquisa foi muito do filme, né? E você sente que essa pesquisa, se aprofundar nesse filme, que é um filme de um outro realizador, né? Tem mudado a tua forma de pensar teus próprios filmes ou tem te dado mais vontade, assim, de produzir mais filmes próprios, assim, também? Tem. E muitas, a questão, voltando mais ainda, aliás, me aprofundando na questão do documentário, né? Que eu me vejo até relutando ao longo da trajetória de dizer, eu gosto de documentário. Porque é uma área que às vezes fica um pouquinho para lá, né? Todo mundo chega com muita sede de ficção. E eu olhava e fiquei, gente, eu não preciso procurar pelas histórias na minha cabeça, elas estão aí, elas estão nas pessoas, elas estão no mundo. Então, o que eu preciso fazer é tentar estudar bastante, ter ferramentas audiovisuais suficientes para fazer aquilo virar realmente uma obra de cinema, porque tem esses dois lugares, a gente às vezes trabalha com entrevista, mas nem sempre o audiovisual é o objeto da pesquisa, é a troca, né? Então, tem essas camadas e eu fui tentando observar como era que isso poderia amadurecer realmente o processo de como eu olho para o documentário. E aí, estudando como é que essas memórias elas são trabalhadas dessa forma, me vem realmente uma vontade de tentar experimentar o que eu estou fazendo na pesquisa. Então, às vezes eu tenho ideia, sei lá, fazer uma série curta, fazer, às vezes, ou mesmo um curta também, que eu ainda gosto dessa linguagem. E aplicar realmente as coisas que a gente vem estudando. Agora eu me vejo um pouco sem tempo, né, porque a pesquisa toma muito da gente, mas para mim é muito nítido isso, de como o amadurecimento da pesquisa e de como você lida com questões de memória e de imagem, elas interferem na maneira com que a gente lida com as nossas imagens e outras. Sim, né? sim. E até porque eu acho que é muito forte essa relação também do próprio cinema com a nossa concepção de memória, né? Assim, muitas das coisas, como a gente narra nossas histórias, né? Está muito ligado, às vezes, às nossas lembranças e aí da própria linguagem cinematográfica, né, assim. E aí eu fiquei pensando nessa questão da memória, porque você faz um trabalho de divulgação científica também, né, no Instagram, você criou um Instagram chamado Minemilab, né. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa vontade de partilhar também, porque eu acho que é uma coisa que se critica muito, muitas vezes, né, na academia, é a academia ser muito fechada, né, falar muito para si, né, assim. E a gente sabe que podem existir estratégias distintas para isso. Eu acho que uma delas é esse gesto que você vem tentando fazer de traduzir um pouco, né, a pesquisa, assim. E eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse processo também. Você também tem feito coisas mais audiovisuais também, né, tem feito alguns vídeos e tudo. Então, como é que tem sido esse trabalho de divulgação, né, científica mesmo? Assim? Ele partiu realmente de um lugar bem pessoal, estando na vivência, em sala de aula, nas discussões, nos grupos de pesquisa, conversando com os colegas, tudo isso, achar tudo aquilo absolutamente maravilhoso e como aquilo não precisava ser um assunto só nosso e de como as pesquisas de todo mundo, de alguma forma, conversavam com o contexto de casa, com o contexto de um amigo e como a gente compreender o que outras pessoas antes da gente já falaram sobre isso, dão mais respaldo realmente para a gente discutir essas questões e meio que ver que não é só uma questão de gosto, não é só uma questão da minha cabeça, eu gosto de cinema, vou estudar isso. Então, eu me via muito descobrindo o mundo e vendo como eu conseguia ver na minha vida e nos meus estudos de memória amadurecimentos que eu poderia encarar para a minha forma de ver o mundo, para a minha forma de lidar com as minhas memórias, com os difíceis, com os fáceis, com os que envolvem muitas pessoas, com os que são só em relação a mim. Então, veio disso, gente, todo mundo precisa saber disso, meu Deus do céu. E não só da minha, né, mas de que eu sou apaixonada por todas as pesquisas que a gente desenvolve no programa. Então, eu acho tudo muito sensacional e eu fiquei, gente, sinto vontade de falar mais sobre isso e de trazer, aumentar o nosso grupo de pesquisa, aumentar as nossas discussões em sala. Então, eu abri a Minemilab com esse objetivo de pegar
algumas coisas que mais mexiam comigo, que mais me chamavam a atenção, eu tentava ver, gente, olha como isso aqui pode ter a ver com a gente, como a gente pode lidar com as nossas fotos de maneiras diferentes, com as nossas relações, com uma memória que às vezes a gente nem sabe se foi daquele jeito, mas a gente conta porque é boa, e pensar sobre isso, né? E sair um pouco da questão do, porque é verdade, ou porque não, mas eu não me lembro, então não, isso é difícil demais, mas colocar num palco de discussão, para a gente poder fazer a universidade entrar mais na vida das pessoas, ela não ser um lugar tão inatingível, quando você, só quando você faz 18 anos que você se toca que existe uma universidade, o que ela faz lá dentro. E que ela está a serviço da comunidade, né, de alguma forma, então foi o que eu tentei desenvolver lá e fazer umas experimentações audiovisuais também no meio do percurso, que aí justamente essa vontade de, estou estudando, mas quero produzir alguma coisa também. E tu tem sentido que uma resposta das pessoas, assim, óbvio, né, tá começando e tudo, mas uma resposta mais do interesse, assim, né, porque eu acho que uma das coisas que é interessante desse processo, até quando eu penso também quando eu vou dar aula, é como é que a gente consegue falar, que a gente estuda de uma maneira que seja o mais compreensível possível, assim, mas ao mesmo tempo sem nivelando para cima, né, a discussão sempre nivelando para cima, porque a gente sabe que todas as pessoas têm a capacidade de compreender isso que a gente está estudando, porque é tudo muito concreto também, né? Você tem sentido um pouco isso, assim, como é que tem sido esse diálogo com as pessoas também, né? Olha, tem sido positivo. Algumas pessoas vieram falar comigo de que estavam conseguindo perceber as suas memórias de maneira diferente, né? Que tinham só feito um teste. Eu peguei uma foto minha e fiquei viajando naquilo. Então, são pequenas experiências que eu acho que, às vezes, com texto ou com alguma indicação mesmo que eu tento fazer na página, sugerir para as pessoas, será que as coisas são desse jeito mesmo? Aquilo que você gosta, por que você gosta? E, às vezes, até saindo um pouco da memória, porque são discussões, como eu falei, muito intrínsecas a gente. Então, o próprio fato de eu estudar a história e perceber esse ciclo eterno, né, da história de coisas que acontecem e como a gente se apropriando do que aconteceu, a gente tem mais maturidade para poder conversar sobre aquilo e entender, racionalizar, digamos assim. Então, teve essa conversa e eu acho que, para mim, o feedback mais precioso que eu tive, que foi até mais de uma pessoa que me deu, foi que as discussões propostas, elas são... elas geram discussões, então não há uma dificuldade de compreensão e que há um cuidado com a forma de tratar dos temas, que é uma coisa que eu me preocupo muito, porque também é difícil, né, você estar nesse lugar de, eu vou falar sobre isso, né, como se você fosse uma referência naquele assunto. E por mais que a gente esteja estudando para isso, é um lugar difícil de você assumir, né, de, eu estou ensinando, é complicado. Mas eu tento administrar isso através de uma escrita que traga as pessoas, que dê um pequeno estalo a partir dos autores, a partir das experimentações, e que isso abra portas, né, porque o objetivo é abrir todas possíveis. Com certeza. Luana, eu queria agradecer demais a tua presença aqui, foi ótima a conversa e também obrigado por ter exibido o filme também. Eu adorei. Eu sempre gosto de rever, é sempre uma experiência diferente também e fico feliz dele ganhar o mundo e encontrar mais pessoas. Sempre descobrindo coisas, né, nesses arquivos. E também para elas verem também que as memórias delas também podem virar outras coisas diferentes. Exatamente. Né? E também fica como um convite para as pessoas também fazerem, né, investigarem seus próprios arquivos, né, e descobrirem formas de fazer cinema que seja até em casa, né? Possa fazer em casa, assim. E às vezes fazer só para você, aquilo já gera um processo curioso, né? De você só olhar e pensar sobre aquilo. Às vezes encontra uma fotografia que você nunca viu, aí você vai falar com um parente, vai falar com outra coisa, descobre outras histórias, então não é ficar só lá, né? Elas movam o presente, né? Depois, quando você tiver outros trabalhos, a gente traz também para conversar, né? Novos trabalhos e, enfim, a pesquisa avançando mais, porque eu acho que vai ser muito bom a gente poder acompanhar. A gente fica por aqui e a gente agradece vocês que nos assistiram e também convida todo mundo para assistir, né, o nosso programa no mesmo dia e nesse mesmo horário. Muito obrigado.